Para nossa meditação, entre outros textos que iremos ler, eu vou ler Mateus capítulo 26, os irmãos podem acompanhar a leitura. Mateus 26, nós vamos ler do verso 17 até 19. Depois nós leremos do verso 26 até o 28. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus 26, 17 a 19 diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém, queridos? Muito obrigado, podei-vos assentar. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Esta nona conferência, ela tem por tema: O meu Redentor vive. Muito bem, tá bom. Glória a Deus. Nós não podíamos, meus irmãos, deixar de meditar e de relembrar nesta ocasião a Páscoa, a herança que nós cristãos temos, é a herança judaica, e o que isso significou e significa para os judeus até hoje, e como isso se dá dentro do cristianismo. A Páscoa, ela tem o seu princípio no momento, todos nós sabemos disso, que antecede a libertação que Deus deu para os filhos de Israel ali no Egito. Naquela ocasião, Deus ele ordena para os filhos de Israel que eles tomassem de um cordeiro, e esse cordeiro ele precisava ser de 1 ano, não podia ter defeito. É interessante que Deus ele manda separar esse cordeiro 4 dias antes que efetivamente ele fosse sacrificado, para que, quem sabe, nesse período eles pudessem verificar se aquele cordeiro realmente correspondia à exigência que Deus estava colocando, que era para ser um cordeiro sem defeito. Depois de 4 dias, aquele cordeiro ele seria sacrificado, o seu sangue seria recolhido, e as vergas e os umbrais das portas dos judeus seria então manchado com aquele sangue, e aquela carne seria comida. E um fato muito interessante é que o Senhor Deus ele avisa para os filhos de Israel que aquele sangue seria o sinal que, quando o Senhor Deus ele enviasse um anjo, e esse anjo ele seria um anjo que traria morte para os primogênitos, tanto os primogênitos de seres humanos como dos animais. Mas o Senhor Deus ele diz para os filhos de Israel, que já estavam cativos ali no Egito há mais de 400 anos, que quando esse anjo passasse, que ele visse o sangue sobre os umbrais da porta, ele não iria ferir o primogênito daquela casa, nem dos homens e nem dos animais. Então, quando nós nos deparamos com essa realidade, nós encontramos o Senhor Deus ele dando livramento para os filhos de Israel, a partir do sacrifício de um cordeiro, e do sangue que foi derramado, e que serviu de sinal para o livramento. A própria palavra Páscoa, a palavra hebraica
que traduz-se para Páscoa, e a palavra Páscoa ela não é necessariamente uma palavra que nasce do hebraico, ela tem a sua origem na língua caldeia, mas no hebraico significa passar por cima, significa poupar. Então naquela noite, naquele dia que já há algum tempo Deus estava trabalhando no coração do povo egípcio, especialmente a partir do seu grande líder que era Faraó. Deus estava agora trazendo um julgamento para aquele povo, pois há mais de 400 anos filhos de Abraão estavam cativos naquela terra. E agora o Senhor Deus ele levanta Moisés para trazer uma mensagem para aquele povo. E entre os filhos de Israel, muitos ainda estavam temerosos, mas depois de algum tempo e alguns sinais que Deus trouxe ali, o Senhor Deus ele moveu o coração dos filhos de Israel, de maneira que quando Deus ele ordena a celebração da Páscoa, a Bíblia diz que conjuntamente a um só coração, os filhos de Israel se alegraram, porque Deus estaria trazendo livramento para os filhos de Israel. Nós encontramos esse relato de uma maneira muito vívida em Êxodo capítulo 12, do verso 5 até o verso 14, e nós temos ali todas as orientações de Deus, para que a celebração dessa primeira Páscoa fosse realizada. É muito interessante o fato de que Deus ele diz para os filhos de Israel, que eles deveriam assar, eles não podiam cozer. Muito provavelmente o Senhor Deus estava preparando o coração daquele povo, pois o Senhor Deus disse que eles tinham que ter as suas vestes cingidas, deviam estar prontos para sair caminhando. E quando o Senhor Deus então ele traz um grande julgamento sobre o Egito, e ele agora dá o livramento para os filhos de Israel. A Bíblia diz que ainda era noite, quando Faraó manda chamar a Moisés e Arão, e agora quando ele chega ali na presença, muito provavelmente na presença de oficiais, porque um texto anterior a Bíblia diz que Moisés disse para Faraó: eu não vou te ver mais, você não vai mais me ver. Então muito provavelmente agora oficiais enviados por Faraó chega diante de Moisés e Arão e diz: olha, vocês saiam daqui, saiam apressadamente. A Bíblia diz que Deus ele traria julgamento sobre os deuses do Egito. Então naquela noite, quando os primogênitos, desde o primogênito da casa de Faraó, até o primogênito das pessoas mais simples que existiam ali, o julgamento de Deus veio sobre ele. Os filhos de Israel apressadamente, eles agora livres dessa morte que veio sobre todos os primogênitos, eles então apressadamente começam a se movimentar para sair. Interessante que os egípcios, eles tinham também pressa que os filhos de Israel saíssem, e Deus naquele dia dá um livramento muito grande. Durante mais de 400 anos, aquele povo trabalhou de graça ali no Egito, construiu grande prosperidade numa das regiões mais prósperas do Egito antigo, e naquele dia o Senhor Deus ele deu todo o pagamento que os filhos de Israel estiveram durante todo o seu tempo de escravidão. A Bíblia diz que as pessoas tiravam e davam quantias enormes de ouro para os filhos de Israel. Naquele dia Deus deu um grande pagamento para os filhos de Israel, não somente um livramento, mas também um grande pagamento por todo o seu trabalho durante longos anos de escravidão ali na terra do Egito. Amém, queridos? É assim que Deus trabalha. Deus traz livramento e junto com o livramento Deus traz a bênção. E quando nós olhamos então para essa festividade que Deus ordena que os filhos de Israel deveriam praticar, nós encontramos nesse texto de Êxodo capítulo 12, características que nos fazem ligar a Cristo, o Cordeiro Pascal. Jesus Cristo era, na mesma simbologia do livramento que os filhos de Israel tiveram ali, é o Cordeiro que uma vez morto, teu sangue derramado, ele está hoje pronto para dar vida e vida com abundância para todos aqueles que creem nele. Jesus, portanto, é o Cordeiro Pascal. Nós identificamos uma passagem bíblica, onde num dado momento João Batista ele está batizando às margens do Rio Jordão, e naquele dia foi revelado para João Batista que Jesus era o Cordeiro do sacrifício. Quando Jesus Cristo vai chegando para ser batizado por João, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Louvado seja o nome de Jesus. A morte, ela passa a ser uma grande realidade para a vida do ser humano. A partir do momento que Adão, ali no jardim do Éden, conscientemente, ele toma a decisão de abandonar a Deus, ele toma a decisão de se separar de Deus, porque é isso que o pecado faz. O pecado, ele separa a criatura de Deus. O pecado, ele faz uma barreira entre Deus e o homem, conforme Isaías 59, verso 2. O profeta diz: mas os vossos pecados impedem que Deus agora olhe para nós, olhe para o ser humano. O pecado faz essa barreira. E ali no jardim do Éden, Adão, quando ele pecou, ele se separa. Aquela comunhão de que Deus todos os dias vinha, viração do dia, conversava com Adão, dialogava. Naquela comunhão ali, Adão tinha não somente comunhão, mas Adão tinha casa, Adão tinha harmonia familiar. E quando o pecado chegou, Adão perde a comunhão. Junto com a perca da comunhão, ele perde a casa. E junto com a perca da casa, nascem as intrigas dentro da família. A partir daquele momento, o pecado faz uma reversão no equilíbrio de convivência entre homem e mulher, de modo que agora, uma das coisas que Deus coloca como juízo para a mulher, que o seu desejo seria agora voltado para o homem. E nós observamos até hoje essa rivalidade, essa intriga, obviamente na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus, porque quando Jesus Cristo entra dentro de uma família, a primeira coisa que se restabelece é a comunhão. Junto com a comunhão se restabelece a casa, a moradia, o lugar de paz, de equilíbrio, e junto vem o equilíbrio entre homem e mulher. E é por isso que aqueles que servem a Deus, eles têm paz, porque ela começa com o restabelecimento da comunhão. Amém, meus irmãos? E agora, quando João Batista olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez para as pessoas que estavam ali ouvindo, isso seria muito fácil de entender, porque o povo judeu já tinha na sua consciência e na sua vida de expressão religiosa o fato de que um cordeiro ou algum animal morria para que o sangue desse animal pudesse cobrir temporariamente o pecado do ofertante. Mas nós encontramos um texto muito bonito ainda, onde Deus ele revela para o apóstolo Paulo de uma maneira muito impressionante que Cristo é o Cordeiro da Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo escreve as seguintes palavras: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele não foi em vão, pois o sacrifício de Jesus na cruz, ele possibilita ao ser humano ter novamente comunhão com Deus. O ser humano, quando ele decide pecar lá no jardim do Éden, tem uma coisa que o ser humano quis ali, que era ser independente em relação a Deus. O diabo, sabendo disso, ali personificado numa serpente, ele lança uma semente, quando ele diz: olha, você sabia que se você tomar desse fruto e comer, você vai ter possibilidade de ser igual a Deus, de ter o mesmo conhecimento que ele tem? Aquela palavra, ela caiu bem no coração do homem. Ele analisou, gostou daquilo, porque nós temos que nos lembrar que a serpente ali personificada era aquele anjo de luz, que a Bíblia nos fala sobre ele, que também desejou ser igual a Deus, ser semelhante ao Altíssimo, mas o desejo dele de ser semelhante a Deus era justamente ser independente, não depender de Deus. E agora, quando essa semente é plantada no coração do homem lá no jardim do Éden, esse ser humano ele peca, ele desobedece a Deus, ele transgride um mandamento que Deus havia dado, que não era para comer daquele fruto. E quando o homem peca, acontece aquilo que de pior podia acontecer para o homem. Ele deixa agora de ser servo consciente de Deus, um servo consciente, e passa a ser um escravo inconsciente do pecado. Esse ser humano passa agora a fazer tudo que os desejos produzidos pelo pecado na sua natureza caída o fará fazer. Assim é a vida daquele que não tem Jesus.
Muitas vezes a pessoa, o indivíduo que teve uma boa criação, é uma pessoa que nasceu dentro de uma família respeitável, mas essa pessoa se pega num dado momento da sua vida fazendo coisas desrespeitáveis, fazendo algo que vai ferir o coração de alguém, e quando essa pessoa pratica aquilo, ele cai em si, e muitas vezes ele chora. Ele diz: eu não queria fazer isso, mas por que ele faz? Porque agora quem é o Senhor da sua vida é o pecado, e o pecado faz com que esse ser humano agora faça tudo para agradar os próprios desejos produzidos pela natureza caída. É um círculo vicioso. O pecado, ele vai fazendo com que o ser humano, o homem caído, ele sempre queira fazer algo a mais para corresponder aos desejos da natureza caída. E o que é que Jesus Cristo, esse Cordeiro Pascal, faz? Aquele que teve o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Quando o ser humano olha para Jesus Cristo, quando ele crê em Jesus, o sangue de Jesus Cristo, ele purifica o homem de todo o pecado. Ele faz com que essa criatura, ela seja liberta, transformada, e a comunhão seja restabelecida com Deus. E quando a nossa comunhão é restabelecida com Deus, a presença do Espírito Santo em nós, ela vai produzir na nossa vida, não mais desejo de pecar, mas desejo de estar na presença de Deus, desejo de estar mais próximos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. É por isso que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, quando estamos naquele primeiro amor, como já foi dito aqui nessa noite, nós queremos sempre fazer algo mais. Aquilo chega a ser extravagante, porque o primeiro amor é aquele momento de choque, quando nós nos reencontramos novamente com Deus, quando o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, e nós queremos estar sempre louvando, nós queremos orar mais, nós queremos visitar alguém, nós queremos evangelizar, nós queremos estar em comunhão, porque o Espírito Santo de Deus está produzindo isso em nossa vida. E quem é que produz isso em nós em primeira instância? É o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É o Cordeiro que foi morto, é o Cordeiro que pagou o preço por nós. Nós não merecíamos. Deus, ele deu toda a condição para o homem viver bem lá no jardim do Éden. Não faltava nada. Nós poderíamos falar de todos os aspectos, nada faltava. E acima de qualquer coisa, não era o homem que ia atrás de Deus, era Deus que vinha todos os dias conversar com o homem. Foi Deus que chamou Adão e disse: olha, cuida de tudo isso aqui, Adão, que eu fiz. Veja, Deus entregou tudo que ele tinha feito para que o homem pudesse cuidar, para que o homem pudesse ser mordomo. E agora o homem joga isso tudo fora. O homem agora deixa tudo isso para ir buscar algo que ele achava que era melhor para ele. Mas quando o ser humano peca contra Deus, além dele não ter a possibilidade de ser semelhante a Deus, na realidade ele fica menor do que ele era. Quando o homem está longe de Deus, a primeira coisa que ele começa a fazer é levantar ídolos na sua vida. Foi por isso que quando Deus trouxe o julgamento no Egito, ele disse que ele estava trazendo um julgamento sobre os ídolos do Egito. O que são os ídolos? Os ídolos nada mais são do que uma extensão do próprio ser humano. O ser humano, na sua caminhada de pecado, ele intenciona pecar cada vez mais. E nessa intenção de pecar, ele constrói ídolos. E agora, quando ele constrói ídolos, ele supostamente quer reverenciar esses ídolos. E quando ele diz que está reverenciando esses ídolos, prestando culto para esses ídolos, ou seja, está querendo agradar esses ídolos, na verdade esses ídolos são uma extensão dele mesmo, na sua condição de homem caído. Por isso que a gente olha para as grandes religiões do mundo, e nós encontramos tantos deuses. A maior expressão que nós temos de ídolos no nosso tempo, sem dúvida alguma, é a religião hindu. São milhares, milhões. E são ídolos que representam tudo aquilo que é de pior no ser humano. A morte, o medo e tudo mais. E às vezes tudo isso dentro de um ídolo só. Olha para as religiões do passado. A Bíblia nos fala, por exemplo, sobre a religião dos cananeus. Os cananeus, eles tinham vários ídolos. Entre eles tinham lá uma deusa que eles chamavam de Astarote. E o que era Astarote? Era a deusa da fertilidade. E a deusa da fertilidade, qual era a maneira, a maior expressão de honra e de adoração que uma mulher podia expressar na sua adoração a Astarote?
era separando um tempo da sua vida para servir no templo de Astarote como uma prostituta cultual. E as pessoas olhavam para aquela mulher e diziam: puxa, ela está na sua maior expressão de adoração. Mas na realidade o que ela estava fazendo ali era dar vazão à natureza caída, que desejava muito aquilo. Mas a sociedade não a julgava, porque ela supostamente estava adorando a uma deusa. Mas quem era Astarote? Era uma criação do próprio ser humano. E a sociedade de hoje continua a fazer isso. O ser humano hoje continua criando ídolos. A vaidade humana, ela continua produzindo todos esses ídolos, através de um consumo desenfreado, através da idolatria de si mesmo, a egolatria mais do que tudo. Nós talvez nunca tenhamos vivido um período na história, pelo menos que a gente tenha registro, onde o ser humano é tão vaidoso, onde ele queira tanto se erguer em um altar. O ser humano hoje não disfarça mais. Na religião, a história das religiões mostra isso, não é? O ser humano criava ídolos e se prostrava sobre esses ídolos, e os sinais de adoração que ele fazia, obviamente que era uma extensão dele mesmo, esses ídolos, mas hoje não. O ser humano, ele não tem mais nenhuma vergonha de adorar a si mesmo. Hoje o ser humano coloca ele mesmo no altar de adoração e se curva sobre os seus próprios desejos. É por isso que um certo escritor, Francis Schaeffer, escreveu há muitos anos atrás, uma das suas obras, ele diz que se a sociedade tiver tudo que deseja, ela se autodestrói. E é o que nós estamos enxergando hoje. Por que nós precisamos falar de Jesus? Por que nós precisamos informar as pessoas que Jesus Cristo morreu na cruz para libertar e para transformar o ser humano? Porque o ser humano está se autodestruindo, e não tem outra possibilidade do homem ser salvo, a não ser encontrando-se com Jesus Cristo, a não ser recebendo na sua vida o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja o nome de Jesus. Como disse Paulo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele está pronto para nos livrar. E qual foi o maior julgamento que veio ali no Egito? Foi a morte dos primogênitos. E qual é o maior temor do ser humano, se não a morte? O ser humano teme mais do que qualquer coisa a morte. Há pouco tempo, um escritor israelense, Yonan Harari, escreveu 2 livros, na verdade. O primeiro, um muito famoso, e um segundo agora, Homo Deus. E eu terminei de ler esse livro há poucos dias, e uma coisa muito interessante, ele falando sobre o quanto o ser humano do nosso tempo está tentando de todas as formas buscar a imortalidade, através da criação de medicamentos, através de buscas na ciência para tentar prolongar a vida. Mas tem um fato muito interessante, muito curioso, e o Harari, ele supostamente é um homem ateu, um agnóstico, né? Então ele não faz nenhuma menção de crença a Deus, muito pelo contrário. Mas uma coisa ele coloca naquele livro, eu achei muito interessante, e me lembrei daquilo que o salmista fala sobre o tempo de vida do ser humano. E o Harari diz que por mais que a ciência tenha se proliferado, e a ciência esteja alcançando níveis de possibilidade do homem ir a 100 anos, talvez passar dos 100 anos com vitalidade, é quase que biologicamente impossível que o ser humano passe dos 100 anos, e a Bíblia nos fala exatamente sobre isso, né? Porque o Senhor Deus, Ele colocou um limite para a vida do ser humano. Então a morte é algo que o ser humano teme demais. Mas sabe o que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário faz com a morte? Ela chega para a morte e pergunta para ela: morte, aonde está o teu aguilhão? Aonde é que está o teu aguilhão que vai lá e tira a vida do ser humano? Depois do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, antes do sacrifício de Cristo, a morte reinava absoluta, mas a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos dar glória ao nome de Jesus, porque a morte não nos atemoriza mais, a morte não nos traz mais medo. A morte, ela não é um ponto de incerteza na vida daqueles que servem a Deus, muito pelo contrário. Louvado seja o nome de Jesus. Quando a morte vai se aproximando para aqueles que servem a Jesus, ele sabe que vai ser apenas um ponto de despedida daqueles que estão ficando para trás, mas que ele vai encontrar com o seu Senhor, louvado seja o nome de Jesus, e vai viver eternamente com ele.
A morte não nos assusta mais, ela não é um temor para nós, porque o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi suficiente para pagar o preço da dívida que nós tínhamos para com Deus. Jesus pagou o preço. Agora o que cabe a cada um de nós é crermos nessa mensagem. Cabe a cada um de nós, depois de crermos, anunciarmos essa mensagem. Certa vez estava lendo um autor que falava sobre missões, e esse autor ele dizia o seguinte: se cada um de nós nos preocupássemos em fazer missões dentro da nossa própria casa, muito provavelmente nós já teríamos provocado a maior revolução missionária que o mundo pudesse ter conhecido. O que isso significa, meus irmãos, é que nós precisamos nos voltar para a nossa fé e nos relembrarmos que o sacrifício e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela é uma garantia para cada um de nós, de que nada pode nos deter nessa vida. O pecado não vai conseguir nos segurar. O pecado ele pode temporariamente querer nos atingir. O apóstolo João ele escreve lá na sua primeira epístola pastoral, dizendo que nós até podemos pecar depois que nós aceitamos a Cristo. Aliás, nós iremos pecar, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, aquele que aceita a Cristo como Salvador, aquele que está vivendo a sua vida em Cristo, mesmo que esse crente ele peque, ele se arrepende, Jesus perdoa, ele vai levando a sua vida, até que vai chegar o momento, que ou ele vai encontrar morte, ou ele vai encontrar Jesus no arrebatamento da igreja, uma das duas coisas. Mas a morte não significa mais temor, e a sua vida com Cristo vai ser uma vida de abundância, porque o sacrifício de Cristo, ele é completo. O sacrifício de Jesus Cristo, ele não carece de que nós tenhamos que acrescentar mais nada. O sacrifício de Jesus Cristo, ele não foi somente completo, mas ele foi também suficiente. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez alguns de nós fomos criados em uma determinada religião, onde nós fomos ensinados que nós tínhamos que estar sempre fazendo alguma coisa para alcançar o favor de Deus. Mas quando você conhece a palavra do Senhor e você entende que o sacrifício de Jesus, ele é suficiente e que ele é completo, você entende que a única coisa que nós precisamos fazer é dar glória a Deus, é louvar o nome de Jesus e dizer: Senhor, obrigado, o Senhor já fez tudo que eu precisava para poder ter a vida eterna. Obrigado, Senhor. E o sacrifício de Jesus trouxe vida. O apóstolo João também, escrevendo no seu evangelho, diz: eu vim para que tenham vida. Palavras de Jesus Cristo, né? Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. A vida do cristão que vive em comunhão com Deus, ela é uma vida de abundância. E a vida de abundância, nós não podemos confundir a vida de abundância com a vida de riqueza materialmente falando. Uma vida de abundância é aquela pessoa que, apesar de tudo, ele levanta-se de manhã e ele tem motivo para dar glória a Deus. Ele levanta-se de manhã, ele tem motivo para dobrar o joelho e adorar o nome de Jesus. Ele levanta de manhã e ele sabe que porque o seu Redentor vive, louvado seja o nome do Senhor, ainda que as lutas venham, ele sabe que ele vai vencer, não porque ele é bom, mas porque o seu Redentor vive. Não porque ele vai ter que fazer um sacrifício, porque o sacrifício já foi feito, mas porque o seu Redentor vive. E se o seu Redentor vive, ele pode todas as coisas no nome de Jesus Cristo, porque é o Senhor Jesus quem guia a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmãos, a nossa sociedade está adoecendo. A nossa sociedade está adoecendo. As pessoas estão adoecendo. As pessoas não sabem mais o que fazer. Desde a invenção do Prozac lá na década de 60, 70, medicamento que veio supostamente, já foi chamado de medicamento da alegria, ou pílula, ou elixir da alegria. Desde então a medicina vem trabalhando em diversos medicamentos que possam trazer alegria momentânea, que possam levantar as pessoas, que possam trazer ânimo. A sociedade está num ciclo de morte, e o que as pessoas estão tendo de solução
medicamento, hospital e daqui a pouco leito de morte. E nós temos a vida, nós temos a palavra de vida para dar para essas pessoas. Nós temos a única solução que pode trazer realmente tranquilidade e paz para o coração do ser humano. Nós não podemos guardar isso conosco, nós temos que falar para aquele que está do nosso lado, o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso parente. Nós temos que falar para ele que quem tem Jesus tem tudo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Senão nós vamos continuar observando as pessoas atrás de medicamentos para trazer alegria, enquanto a alegria que nós temos, ela pode ser compartilhada com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas tinham que estar procurando as igrejas, as pessoas tinham que estar indo para as igrejas atrás dessa palavra. Mas por que será que muitas vezes nós não estamos conseguindo atrair essas pessoas? Será que é porque nós estamos também nos acostumando com o modo de vida do mundo? Será que nós passamos a achar que é normal as pessoas serem tristes? Será que nós estamos passando a achar que é normal as pessoas estarem adoecendo? Será que nós passamos a achar que é normal? É isso mesmo, a sociedade hoje é uma vida muito corrida, muito desesperada, então é normal que as pessoas tenham depressões, que as pessoas estejam morrendo, que as pessoas tomem medicamentos, que as pessoas estejam precisando tomar remédio até mesmo para dormir um pouco durante a noite. Nós estamos nos acostumando com isso. Nós estamos esquecendo de dizer para as pessoas que Jesus Cristo vive. E se Jesus Cristo vive, Ele é a garantia da alegria para a vida do ser humano. Se Jesus Cristo vive, como disse Paulo lá em Coríntios, Ele é a primícia dos que dormem. O que significa isso? Jesus foi aquele que morreu e ressuscitou, o primeiro que está vivo para sempre. E Paulo diz que assim como Jesus Cristo é as primícias que garantiu a vida eterna para aquele corpo humano que Ele tinha, nele, em Jesus Cristo, a nossa ressurreição está garantida. E nós temos que dizer para as pessoas que Jesus Cristo traz paz, que Jesus traz alegria, que Jesus traz satisfação, que os jovens não precisam usar drogas. Nós temos que dizer para os nossos adolescentes hoje. Já se sabe que a comunicação do Evangelho hoje, ela está se tornando cada vez mais complexa, porque muitos dos jovens dessa geração que já passou da geração Z, daqui a pouco já tem um nome novo aí, né, para denominar. Esses adolescentes, eles não sabem mais o que é pecado, eles não têm noção o que é isso. Quando alguém fala para eles sobre pecado, que eles precisam se arrepender, por exemplo, se arrepender do quê? O que é pecado? Porque existe um movimento no mundo ocidental para descaracterizar essa cultura judaico-cristã, para descaracterizar essa consciência de que o ser humano tem responsabilidade sobre aquilo que ele faz. Mas junto com essa forma de tirar essa característica dessa cultura, o mundo ocidental vai caminhando para consumos cada vez mais elevados, de psicotrópicos, de drogas e de tantas outras coisas, e a sociedade vai caminhando literalmente para a morte. E nós temos aquele que reviveu, nós temos aquele que está vivo, nós temos aquele que pode transformar a vida das pessoas. E o que é que nós precisamos fazer? Apenas falar. Porque o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que Ele já está trabalhando no coração dos seres humanos, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quando eu e você falamos de Jesus, a pessoa, ela vai ouvir essa palavra, o Espírito Santo vai trabalhar no coração dela, e ela vai querer saber mais, e você vai orar com ela, e você vai ler a Bíblia com ela, e daqui a pouco Jesus vai nascer dentro daquele coração também, e esse coração que estava caminhando para a morte, ele agora vai ver a luz de Cristo nascer sobre ele, e quando a luz de Cristo nascer sobre ele, vai nascer alegria, vai nascer prazer de viver, louvado seja o nome de Jesus, vai nascer nesse coração um sentimento para com a vida de uma maneira diferente. Se você pode nessa noite adorar o nome de Jesus, adore e diga: Senhor, essa alegria precisa estar revivendo em outros corações. Essa alegria precisa reviver em muitos corações. Essa alegria precisa nascer em muitos corações.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. A igreja de Cristo, ela não pode de maneira nenhuma se esquecer disso. Esse é o ponto focal da igreja. Não existe outra razão para nós sermos igreja, senão que seja o compartilhamento da mensagem de Jesus Cristo. É muito bom estar reunido aqui nessa noite, um lugar agradável, com pessoas agradáveis, com gente que tem a melhor das intenções, com pessoas que cuidam bem de suas famílias, com pessoas que louvam a Deus. Isso é muito bom. Mas quantas famílias num momento como esse, um filho está chorando de um lado, uma filha do outro, é um casal que se separou lá na frente, são corações partidos, são mágoas incuráveis, e nós precisamos dizer para essas pessoas que Jesus Cristo vive, que Jesus pode transformar, que Jesus pode libertar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apenas abra a tua boca, abra a tua Bíblia, diz: abra a tua boca que eu encherei. Você apenas tem que abrir, porque no momento que você abrir a tua boca para falar, o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar por você, Ele vai encher o teu coração de alegria, e a pessoa que vai te ouvir, ela será impactada pelo Espírito Santo de Deus, porque o nosso Cristo vive. E se o nosso Cristo vive, Ele é garantia de liberdade, Ele é garantia de graça, Ele é garantia de vida. O que nós precisamos fazer para receber todos esses benefícios em nossa vida? O apóstolo João, no capítulo 3, verso 16, ele diz, em palavras conhecidas, muito simples, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. O que o homem precisa fazer? O que a mulher precisa fazer? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. O ser humano não foi feito para morrer. Deus nos fez para viver eternamente. Nem os ímpios vão morrer, porque eles serão ressuscitados para encontrar com Cristo no julgamento final. Capítulo 19 de Apocalipse. Não importa onde essa pessoa esteja, onde ele morreu, em que lugar foi, ele vai ser trazido para estar diante de Cristo, que hoje é o Cordeiro que salva, que liberta, é o advogado, mas naquele dia será o juiz. Todos os seres humanos irão viver eternamente. A diferença está que aqueles que morrerem rejeitando a Jesus, eles serão ressuscitados para passar por um julgamento, e nesse julgamento eles vão receber uma sentença de condenação, não porque Deus tenha prazer em condenar, mas porque esse ser humano continuou persistindo no erro. E todas as vezes que eu falo desse assunto, eu costumo dizer que Deus, ele não é uma espécie de estraga-prazer. Quando nós falamos sobre isso, parece que o ser humano, uma vez eu ouvi de um amigo dizendo: não, mas se eu não quiser viver com Deus, se eu não quiser aceitar Cristo como Salvador, não tem liberdade para isso? Eu falei: tem, é claro que tem. Você só tem que estar consciente que a sua decisão, ela tem uma consequência. A decisão que o ser humano toma hoje, ela não tem uma consequência só para essa vida. A decisão que nós tomamos hoje, ela tem uma consequência para a eternidade. É por isso que é tão importante viver debaixo da graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele suporta o fraco, Deus tolera, Deus ajuda o fraco, porque o fraco é aquele que está consciente da sua limitação, então Deus tem misericórdia dele. Agora o morno, o rebelde, aquela pessoa que em sã consciência, ele nem faz o compromisso e nem deixa de fazer, lá em Apocalipse a Bíblia chama ele de morno, e a Bíblia diz que ele será colocado para fora, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? Tem maior alegria do que essa? Tem maior satisfação do que essa? O pastor falava aqui hoje no início, período de louvor, sobre o sentimento que tem que ter no nosso coração, se nós estamos conscientes de que nós realmente somos salvos, de que a graça de Deus é o que nos garante a salvação, porque não é o nosso esforço que garante a nossa salvação. Se fosse, ninguém seria salvo, jamais. Mas é a graça de Deus que, além da graça de Deus nos ter proporcionado ser salvo, ela também nos dá a segurança da salvação.
É por isso que crer e aceitar a Cristo como Salvador é a coisa mais bela e necessária que o ser humano precisa fazer. Porque o ser humano aceita a Cristo como Salvador, como resposta daquilo que o próprio Espírito fez no coração dele. Ele passa a viver debaixo da graça de Deus e ele está seguro, porque o próprio Cristo vai segurando e garantindo a sua salvação. Amém, queridos? E tudo isso porque o nosso Redentor vive.